Olá rapaziada, beleza? Professor Fábio Tuzzi, mais uma aulinha de geografia agora aqui online. Vamos pegar aqui agora o assunto de hoje, é o espaço agrário brasileiro, ok? Módulo 4. Então quem tiver com a apostila pode acompanhar por aí, se quiser, né? Aqueles que não têm a apostila, YouTube tá aí para ajudar a gente. Valeu rapaziada, então vamos lá. Desde aqui do início. Para começar, nós temos que falar um pouquinho da concentração fundiária no Brasil, ok? Começou lá com as capitanias hereditárias, né, com a divisão muito mal feita, quando o Brasil sofreu a invasão portuguesa, a colonização portuguesa. Foi definido aqui algumas áreas onde aquelas pessoas que eram de confiança do rei vieram para cá para poder plantar, né, usar aqui toda a região dessa propriedade aí. Vou tirar o fone aqui. Melhor para mim. Isso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos algumas capitanias, como vocês já bem estudaram, né? Nós temos aqui aquelas capitanias que foram muito mal divididas, principalmente as do norte do país, do nordeste do país. As que foram mais ao sul ainda foram mais bem divididos, por isso no Nordeste nós ainda encontramos aquela figura do coronel, dono de muitos lotes de terra ainda. Nessa época nós tivemos aqui o predomínio das plantations, né, aquelas grandes fazendas com a produção voltada para atendimento do mercado externo, né? O que era produzido ali era enviado para fora. Grande quantidade de pessoas que trabalhavam aqui eram escravos, então a mão de obra escrava prevaleceu e muito aqui, o que explica uma grande concentração de negros nessa região do Nordeste, uma grande concentração de negros na região do Sudeste também, toda aquela questão que depois vai envolver a exploração de ouro na região de Minas Gerais, né? Então nós tínhamos aqui uma quantidade imensa aqui de mão de obra disponível, né? Então tínhamos capital, né, disponível e o trabalho do escravo aí, que era muito vantajoso, né? A produção de açúcar foi imensa dessas plantations, mas não esqueçam que essa produção vai reduzir e muito quando tiver a União Ibérica, né? O nosso maior comprador de cana-de-açúcar, que era a Holanda, ela dá uma segurada nessa compra e aí perde-se bastante a economia nessa época, tá bom? Havia um interesse muito grande, né, por parte do colonizador em explorar, né, de garantir essa submissão econômica da colônia, né, fragilizando assim bastante aqui a economia na região aqui para desenvolvimento da própria região, ok? Passei demais, tá aqui, passei, falei. Temos aqui, ó, paralelamente a essas produções comerciais, seguia a produção de subsistência, ou seja, aquela produção pequena, né, agricultura familiar, para atender as necessidades básicas ali, atendendo com a produção de gêneros alimentícios para a colônia. Não esqueça que as plantations visavam atendimento externo. Já esses pequenos fazendeiros tinham que produzir para se alimentar, né, para alimentar o próprio corpo. E aí nós tínhamos essa grande quantidade aí de pequenas propriedades, certo? Então o Brasil é muito marcado por essa estrutura fundiária muito estranha, muito errada, né? Nós temos uma pequena quantidade de grandes áreas e uma grande quantidade de pequenas áreas. Por isso que essa questão fundiária, né, ela é muito complicadora nisso aí. Então aqui na próxima página, né, nós vamos ver algumas transformações que começaram a acontecer. A lei Eusébio de Queiroz, aquela que trata, né, do fim do tráfico negreiro, né, ela contribuiu muito aí para ter algumas mudanças
nessa estrutura. Tá? Segundo está aqui, ó, a Lei Eusébio de Queiroz, assinada em setembro de 1850, definia a proibição do tráfico de escravos, iniciando um processo que gradativamente deixava clara a falta de fôlego do regime escravagista. Né? Isso aí foi acabando aos pouquinhos. Essa lei, além de pronunciar o futuro da escravidão, teve um resultado prático bem perceptível, que era o aumento do fluxo de imigrantes para o país. Muitos desses imigrantes, não esqueçam, que eles vão vir para cá com outros pensamentos, uma mão de obra um pouquinho diferente. Essa mão de obra ela vai querer terras por doação. Então aquele fazendeiro que perdeu o seu escravo, ele vai ver um problema, né, com a chegada desse imigrante europeu aí. Então, que esse imigrante poderia chegar e ainda ter aquela doação de terra no Brasil. O governo pressionado por esses fazendeiros, e aí é promulgada a famosa Lei de Terra, né? Então, as principais medidas da Lei de Terra foi a proibição da aquisição de terra por doação, né? Então era só compra, o fim do regime de posse pelo uso ou ocupação, então você só vai ter terra se você comprar, revalidação das sesmarias que fossem utilizadas para a produção e habitação, estabelecimentos de leilões públicos com pagamento à vista pela terra, ou seja, né, pouquíssimas pessoas que vieram da Europa conseguiram comprar terra nesse país aqui. A grande parte desses europeus que vieram para cá acabaram trabalhando dentro da fazenda no sistema de colonato, né, eles cultivavam um pedaço da terra lá e podia até ter algumas poucas coisas para o seu próprio consumo, né, mas a maior parte era para o dono da fazenda, é evidente, né? Então aqui no finalzinho aqui temos uma coisa importante aqui, ó. Após a abolição da escravidão, observou-se na última década do século a entrada de mais de 1 milhão de imigrantes no país. Uma nova classe social surgia no Brasil, a do homem livre, e que de livre só tinha o título teórico, né? Não esqueça que a escravidão acabou, mas o preconceito não. Então acabaram sujeitando aí a trabalho, condições de trabalho impostas, né, pelos proprietários, servindo-se de mão de obra barata. Aí a gente vê aí o principal resquício disso é um salário mínimo, bem mínimo no nosso país aqui, né? A origem está aqui, ó, nesse trabalho escravo aqui. Já a região sul já foi de forma diferente, né? Não esqueçam que no sul ali foi uma região que teve a melhor distribuição de terra. Muitos imigrantes que foram ali antes até do fim da escravidão foram para ocupar. O sul foi ocupado mais por uma questão de segurança de fronteiras, e ali foi completamente diferente. Fazendas que foram feitas ali, fazendas que foram criadas, fazendas pequenas, né, com a produção voltada para o abastecimento interno e não para o abastecimento externo. Nunca esquecer que a ocupação dessa região também vem para resolver um problema, né, diminuir um pouco a quantidade de negros que já tinha aqui no Brasil. Então tá aqui, ó, representava um gradativo processo de branqueamento da população do país, ainda sob a luz das teorias etnocêntricas do século XIX, ou seja, né, do eurocentrismo, né, daquela questão do homem branco ainda como superior. Tá? Com o novo século se iniciando, foi possível assistir à regionalização do controle pela terra, a gestão das terras devolutas, ou seja, aquelas terras sem dono, que até então era federal, passou às unidades da federação, ou seja, aos estados, né? E a questão fundiária passou a ser arbitrada pelos próprios estados. O governo federal foi deixando um pouco isso de mão. Aí acaba, claro, né, o resultado disso foi aqueles detentores do poder nos estados, o poder na mão dele cresceu, né? Então tá aqui, ó, o resultado foi um claro aumento do poder das oligarquias regionais, fortalecendo o chamado coronelismo. Por isso que a gente ainda vê na região Nordeste muitos desses coronéis, certo? O Estatuto do Trabalhador Rural de 63, ele vem provocar uma mudança, né? O Brasil vamos levar ao homem do campo alguns benefícios do trabalhador da cidade. É um problema, achavam que com isso ia garantir os direitos desses trabalhadores rurais, mas muitos fazendeiros não quiseram pensar nisso não, né? A partir do momento que esses trabalhadores rurais passam a ter os mesmos direitos do trabalhador da cidade, o que vai acontecer?
muitos desses fazendeiros vão mandar muita gente embora aí, né? Vai ser uma coisa muito radical. Tanto está aqui, ó, o Estatuto do Trabalhador Rural, que representaria, a princípio, um avanço nas conquistas sociais, acabou sendo resultados poucos desejáveis. Claro, né, muitos desses fazendeiros não tinham condição para pagar os direitos, né, que é direito, não vamos esquecer, mas muita gente, ainda mais no ambiente de coronelismo, se viram impossibilidade disso. E ainda mais que fica difícil também de você ter uma fiscalização, né, por parte do Ministério do Trabalho nessas regiões mais no interior do país. Então, automaticamente, você tem aqui os dois motivos que levaram a não ter um resultado esperado desse estatuto. Uma, a quase impossibilidade de fiscalização, e a outra, né, é o encarecimento da mão de obra. Muita gente acabou preferindo dispensar, tá? Aqui na imagem, né, nós temos um cortador de cana, o famoso boia fria, né, numa legislação onde esse cara, né, esse trabalhador não vai ter tantos benefícios assim. O que acontece? O fazendeiro manda muita gente embora e aí contrata esses boias frias. Ele contrata alguém, e esse alguém é que vai contratar o boia fria. O fazendeiro não tem relação trabalhista nenhuma com esse boia fria. Então essa pessoa que vai fazer essa ponte, né, entre o fazendeiro e o boia fria é o que é chamado aqui embaixo por gatos, né? Os gatos são aquelas pessoas, são aqueles intermediários que contratam esse boia fria na cidade. Ele vai na cidade, enche um ônibus, enche um caminhão de boia fria e ele vai trabalhar na fazenda do fazendeiro. Se esse boia fria se machucar alguma coisa, no outro dia você pode ter certeza que tem outro boia fria no lugar dele, né? E ele não vai ter esses direitos trabalhistas, não. Temos aqui algumas relações de trabalho no campo, né? Os trabalhadores familiares são os membros da família em geral, que têm pequenas propriedades, pequeno comércio, né? O que eles geralmente produzem para o próprio consumo, e o que sobrar, né, o excedente, eles comercializam. Os trabalhadores temporários, que é esse que eu falei do boia fria, né, o trabalhador que é contratado apenas para fazer algumas tarefas. Os trabalhadores assalariados são os funcionários da fazenda, então não confunda o trabalhador temporário assalariado com o trabalhador assalariado. Esse aqui é o boia fria, enquanto que o outro é o funcionário mesmo, que vai ter os seus direitos trabalhistas, né, garantidos por lei. Os colonos são aqueles que eu dei o exemplo dos imigrantes, né, que tinham o direito de morar, trabalhavam para a sua subsistência, mas também trabalhavam na fazenda do dono da fazenda. Geralmente não recebiam salário, já que eles podiam morar e cultivar para atender a subsistência dele ali, tá? E hoje em dia é uma relação que é proibida por lei, porque isso aqui acaba sendo um meio que escravo também por dívida, né? Que é o que vai ser explicado aqui também, tá? Aqueles que recebem, eles recebem salário, o trabalhador por dívida geralmente recebe salário, mas ele tem que pagar pela moradia, tem que pagar pelo seu transporte, pelo seu alimento, e geralmente, quando vai se fazer essa conta, o que eles devem é muito mais do que eles têm a receber. Arrendatário são aqueles trabalhadores que alugam a terra, o próprio nome está dizendo, eles arrendam, certo? E pagam pelo uso dessa terra em dinheiro. Já o parceiro é diferente do arrendatário. O parceiro também vai usar a terra de alguém, vai produzir, e aí ele, como pagamento, ele acaba dando uma parte da produção. Se você entrega metade da sua produção, é o chamado de meeiro. Se você dá um terço, é o terceiro, e assim funciona. Já os posseiros são aqueles que tomam posse de uma propriedade, né? Não tem título de propriedade dela, acabam ficando ali. Com o tempo pode ser que eles consigam ali uma autorização do governo, né, uma permissão para uso, né, para um título de posse, ou até um título de propriedade. Geralmente acontece depois de 5 anos, né? Aqui a gente encontra aqui a figura do grileiro. O que é o grileiro? Geralmente o grileiro ele
é aquele que toma posse de uma terra e ele falsifica, né, um título de propriedade, um cartório, e para dar uma certa legitimidade a esse documento, ele coloca ele dentro de uma gaveta, junto com alguns grilos, deixa lá durante um tempo, o grilo vai comer, né, defecar nesse papel, dando a esse papel um ar, né, um aspecto de velho, para dar uma certa legitimidade ali, para o cara dizer que tem aquela propriedade há muito tempo ali. Bacana? Então, vamos aqui, né? Estatuto da Terra de 64 é quando acontece aí a classificação, né, feito pelo governo federal, no que é, para definir o que é grande propriedade, o que é pequena propriedade. Então nós temos aqui uma classificação, ó, de tudo que é propriedade familiar, do que é o minifúndio, né? Para vocês terem ideia, minifúndio é um imóvel rural que a família não tem condição de satisfazer a sua necessidade. Então toda terra em que o trabalhador não consegue atender a sua necessidade, ele tem que trabalhar na terra de uma outra pessoa, isso é chamado de minifúndio, ok? Aqui temos propriedade familiar, né, o imóvel determinante do módulo rural. O módulo rural é aquele imóvel onde a pessoa já consegue atender a sua necessidade. Então, já que o minifúndio é toda propriedade menor que o módulo rural, certo? O módulo rural você já tem um atendimento de necessidade. Aí vai depender muito do tamanho do que é a propriedade da pessoa. Então, a propriedade familiar, imóvel determinante do mínimo módulo rural da região, é o que se mostra capaz de absorver o agricultor e sua família, ou seja, ele precisa trabalhar em outro local, com sua força de trabalho, garantindo a subsistência e o progresso social e econômico. A empresa rural é o imóvel de 1 a 600 módulos rurais da região, explorado economicamente e racionalmente, que cumpre a legislação trabalhista, tudo direitinho, né, com uso ali igual ou superior a 80% da propriedade. O latifúndio já é o imóvel rural que seja mantido em condições de exploração inadequada, ou seja, você praticamente não aproveita do jeito que você deveria aproveitar. Então ele é tipificado de duas formas. Latifúndio por exploração é aquele cuja dimensão ou tamanho, né, não exceda 600 módulos rurais. E o latifúndio por extensão, aquele cuja dimensão é maior do que 600 módulos. Então, se você tem uma terra que você não explora adequadamente e essa terra é menor que 600 módulos rurais, né, que foi definido para aquela região, então você tem que ter primeiro a definição do que é o módulo rural, o tamanho, para você dizer se vai ser uma propriedade familiar que você está usando, uma empresa rural é aquele que você usa tranquilamente, ou se vai ser uma propriedade que você não atende, você não explora adequadamente a terra. Se ela for menor que 600, é um latifúndio por exploração. E se for menor que 600, é um latifúndio por extensão, né, pelo tamanho dela. Então temos aqui a classificação principal dos imóveis rurais: minifúndio, pequena propriedade, média e grande, como vocês podem bem ver aí. Alguns impactos na modernização, claro, né? Toda essa modernização que aconteceu com a utilização de máquinas acabaram provocando diversos impactos, não só ambientais, mas como sociais também. Muita gente foi para a cidade, né? Perdeu o seu emprego por causa da utilização de máquinas. Nós tivemos aí uma chamada modernização conservadora, ou seja, houve um desenvolvimento técnico no campo, mas não mudou nada, certo? Ela continuou conservadora, ou seja, está aqui, ó. Vivemos uma reforma agrícola que acabou por acentuar a crise agrária e social. O processo estabeleceu novas relações entre o meio rural e o meio urbano, reforçando o grau de submissão do campo em relação à cidade, né? O campo muito mais dependente da cidade do que era antigamente. Hoje nós temos aí toda uma questão financeira, né, do homem do campo precisando aí de empréstimos, tendo que estar olhando constantemente bolsa de valores, ou seja, é essa dependência, é esse grau de submissão que está sendo definido aqui no texto aqui, ok? Então tá aqui, ó,
nas últimas décadas, tem sido atribuído à agricultura os seguintes papéis dentro desse processo de crescimento econômico: oferecer adequadamente alimento e matéria-prima para o setor urbano, sempre a preços cada vez mais reduzidos, e produzir excedentes exportáveis para obtenção de divisas. Ou seja, a gente vê aí, né, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O Brasil depende muito da exportação das suas commodities, ou seja, suas matérias-primas, principalmente daquelas que vêm da área rural. Tá? Também transferir excedentes populacionais, ou seja, mão de obra disponível, né, reserva de mão de obra. Então você vai ter essa reserva de mão de obra, principalmente para você achatar salário na cidade. Contribuiu também com a poupança gerada no setor primário para a formação de capital na indústria, acentuando a desigual distribuição de riquezas entre campo e cidade. Consumir cada vez mais produtos industrializados. Sim, cada vez mais hoje o campo depende daquilo que vem da cidade, como adubo químico, né, defensivos agrícolas, fertilizantes, máquinas. Nunca o campo esteve tão dependente da cidade assim. E aí, com isso, a gente vai ver os famosos complexos, né, da agroindústria, os chamados CAIs. São empresas que se associaram, que se fundiram. Então, temos aqui hoje grandes bancos que acabam controlando diversos setores agrícolas, né? Produção de insumos, comercialização de insumos agrícolas, controla a vida do agricultor, do intermediário, supermercado, consumidor final. Ou seja, é um grande complexo, cada vez mais fechado, que nós temos essa modernização acontecendo aí, né? Então, essa teve um caráter muito parcial, essa modernização aí. Algumas regiões se destacaram mais, outras menos. Aqui embaixo podemos perceber isso aqui, ó. As regiões não foram atingidas da mesma forma por esse processo. O sul e o sudeste sobressaíram nesse sentido, ou seja, se desenvolveram mais. Nem todas as produções também vivenciaram essa modernização. A gente vê que a soja recebeu muitos investimentos, enquanto os outros produtos aí nem tanto, né? O pequeno produtor que não tinha acesso a linhas de crédito, o que aconteceu com eles? Eles ficaram para trás, né? Ficaram à margem do processo, não só linha de crédito, mas também até simples conhecimentos técnicos sobre o que produzir, né? O melhor tipo de técnica utilizada para a agricultura também. E com isso a gente vê que nesses dois mapas a gente vê uma situação bem clássica, né? Você tem aqui a agroindústria aqui de 2009, né? No caso aqui do papel, certo? E você vê aqui o abate e preparação de aves. O que a gente vê? Uma região sul e sudeste aqui, ó, com intensa atividade nos dois campos, né? Aqui numa região de produção de papel, tendo indústria de papel e celulose, e aqui nós temos uma grande quantidade aqui de produção avícola, no caso aqui, tá? Já que é produção de aves, o que um grande destaque para a região sul. Então, as demais regiões têm alguma produção, claro, mas nada sobressai quanto a essa região concentrada, né? Pega aqui, ó, a famosa região concentrada, que são as regiões sul, sudeste, mas principalmente, né, no sudeste a gente vai pegar essa porção aqui, sul, sudeste aqui, ó, pegando um pouquinho aqui do Espírito Santo, mas toda a região ela acaba se destacando, né? É aquela questão da região concentrada do Milton Santos, né? Mesma coisa, ó, olha os complexos aqui, como é que a gente vê dessa agroindústria brasileira voltada aí para o laticínio, né? Você tem aqui no caso então o papel, você tem as aves e os laticínios também com uma enorme possibilidade aqui no sul e aqui também, né, nesse entroncamento aqui, Rio, São Paulo e Minas Gerais, com uma grande produção que a gente pode perceber aí, né? Grandes transformações que aconteceram com essa modernização. Então contribuiu para o desemprego rural, intensificou a concentração fundiária, ou seja, cada vez mais você tem poucas pessoas com maior quantidade de terras, redução da população rural em relação à urbana, lógico, as pessoas indo cada vez mais para a cidade porque perderam emprego, diminuição do número de parceiros arrendatários. Então cada vez mais aqui você vê são as grandes propriedades mecanizadas, né? Então a produção de parceiros arrendatários foi só diminuindo pela falta ou de terra disponível ou de dinheiro, né, para as pessoas ocuparem essas terras.
O aumento do trabalho temporário, ou seja, aquela questão lá da utilização de boias frias em certas culturas, não dá para você fazer a colheita com máquina, não esqueça. Então você acaba tendo que contratar ou para fazer a semeadura ou para fazer a colheita, você acaba contratando muitas desses boias frias por aí, ok? Aumento da produtividade nos cultivos mecanizados, claro, né? Você tem uma produção maior. Menor dependência da agricultura em relação a questões climáticas e naturais. A gente vê aqui muito a questão da técnica, a gente vê muito aqui a questão dos produtos transgênicos, né? Não esqueçam que os produtos transgênicos conseguem adaptar-se a regiões que antes não adaptariam. Alteração nos hábitos alimentares por conta da industrialização, né? Olha quantos produtos a gente compra hoje no mercado aí que não tem nada de matéria-prima que vem do campo, não. Você toma um suco hoje de maracujá, o que não tem ali é maracujá, tudo produto químico para te dar uma ligeira sensação que ali tem a fruta, né, natureba ali, a fruta in natura, ou então algum resquício dela. Perda da autonomia da agricultura frente às atividades urbanas e industriais. Sim, não está mais autônomo, cada vez mais depende. É aquela questão que eu falei de estar dependendo de máquina, dependendo de subsídios, implementos, cada vez mais ainda da cidade. Expansão da fronteira agrícola, ou seja, né, ocupação de áreas onde não era, pelo menos não era possível o plantio, e agora com a utilização de técnicas, né, e tecnologias, essas áreas são utilizadas hoje. Lógico, grandes proprietários com dinheiro, é evidente, né? Então tá aqui, ó. Hoje o agronegócio, reflexo direto desse processo de mecanização, é uma das maiores fontes de divisas de nossa economia. Sim, né, o agrotech, o agropop, o agrobusiness, está aqui, ó, o chamado agrobusiness é o que consolida como carro-chefe do comércio exterior. Então, o que o Brasil dá mais atenção é nessa nossa balança comercial, certo? Temos que vender bastante para a gente ter uma balança comercial favorável, uma balança comercial que fique no superávit e não no déficit, né? Ficar no déficit não é bom. Os principais produtos de maior destaque, então, temos aqui a soja, a laranja, derivados da cana-de-açúcar, carne, couro, bovino, frango e café. Esses são os principais. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de alimentos, buscando sempre pressionar a OMC a derrubar barreiras protecionistas criadas, né, de países ricos, como os Estados Unidos e a própria União Europeia. E aqui a gente vê que é uma luta nossa para a gente poder colocar os nossos produtos lá fora, já que eles dificultam e muito, né, a entrada dos nossos produtos. Assim, se por um lado a modernização concentrou terras, também gerou desemprego, como eu falei para vocês, e também acentuou as desigualdades. Mas também ela acabou permitindo a expansão da área de cultivo, aumentou a produção agrícola, exportações, contribuindo para a manutenção da balança comercial favorável, como eu falei há pouco. Beleza? Nossa balança cresceu bastante. Olha aí, né, as colunas em amarelo mostram muito bem essa nossa exportação, como é que ela cresceu absurdamente, principalmente aqui, ó, né, a partir dessa virada aqui do século, né? Temos aqui em 2001, começa aí um novo século, e aí o século 21 começa aqui com um crescimento bastante exponencial aí, certo? Como que muitos fazendeiros conseguiram se manter no campo? Eles tiveram que arrumar um jeito, né? Criaram cooperativas agrícolas, se juntaram, e aí com cooperativas eles podiam ter acesso a créditos com juros menores para poder comprar seus caminhões, máquinas e insumos agrícolas, né? Foram criados mercados oligopsônicos, ou seja, o que é um mercado oligopsônico? Associações em rede de agricultores e grandes empresas, você junta, você unifica isso, né? Buscando estabelecer contrato de fornecimento da produção, ou seja, você pode criar um contrato, você é um produtor de soja e você aí faz um contrato com uma empresa de óleo de soja, como a Sadia, por exemplo. Então você acaba resolvendo aí dois problemas, um que você já consegue ter
teu produto já tem comprador, e o comprador resolve dele, que é o fornecedor, né? Então você tem essa garantia de oferta do produto e a garantia da compra, né, para o produtor, né? Então você se sustenta nisso aí. Passei demais aqui, deixa eu voltar. Então temos aqui, ó, outro exemplo, né? Houve uma pluralidade em áreas rurais, então muitos fazendeiros aí passaram a produzir não só um produto, passou a fazer outras coisas, ou então, principalmente, né, muita gente que tinha sua fazenda e não estava, por exemplo, podendo competir com grandes proprietários, ele mudou a função da fazenda. Então a gente viu aí acontecendo no nosso país aqui o surgimento de outras atividades no campo, né? Então não é mais só agricultura, o turismo também. Muita gente viaja para o campo para se hospedar em hotel fazenda, então aquela fazenda teve que mudar, né? A fazenda, o prédio principal teve que fazer estrutura, mudar sua estrutura, investir na construção de novos quartos, mais banheiros, né? Para contemplar banheiros separados, piscina, que foi um jeito que eles criaram para poder se manter no campo e não ir para a cidade. Uma outra característica, né, uma outra coisa que eles tiveram que se virar nos 30, o aparecimento da agricultura orgânica, certo? Você tem um nicho, você tem um mercado consumidor que está muito preocupado, né, a comer produtos orgânicos, e ele se dispõe a pagar até mais por isso. Isso fez com que muitos produtores passassem a investir nesse tipo de produção, e aí com isso você reduz, né, a quantidade de concorrentes que você poderia ter ali, né? Temos aqui a expansão da fronteira agrícola. Então, como que essa agricultura ela se expande? Já vimos isso, principalmente pessoal terceiro ano, né? A associação de alguns fatores acabou contribuindo para algumas concentrações de terra no sul, e o que fez com que muita gente saísse do sul e se direcionasse ali para a região ali do nordeste, perdão, da região do norte, do centro-oeste e a região norte do país. Muita gente no sul acabou saindo porque dois fatores principalmente contribuíram. Processo de partilha de terras por herança, gerando minifúndios da área, ou seja, você tinha um módulo rural, vamos dizer assim, você tinha condições de se manter, e a partir do momento que você dividia a sua terra para 2, 3 filhos, não é mais um módulo rural, você vai ter 2, 3 minifúndios. Essas pessoas não vão ter condição de sobreviver ali não, vão acabar procurando outras regiões, já que a concentração de terra ali já está começando a acontecer, né? E aqui nós temos outro fator fundamental para essa concentração de terras, que vai ser essa mecanização do campo. Voltando aqui ainda na questão da minifundialização, essas pessoas, né, esses herdeiros que dividiram a terra, eles vão acabar vendendo essa terra. Para quem? Para quem já tem terra. Então olha aí como é que você percebe a concentração de terras. Aquela pessoa que já tinha bastante terra vai comprar esses minifúndios, vai aumentar o seu patrimônio, vai aumentar a sua concentração de terra. A mecanização do campo também restringiu essa modernização para essas pessoas aqui, principalmente para o minifundiário, não tendo condição, ele foi embora, tá? Então não foi só a divisão da terra do pai, também foi a falta de dinheiro para investir nessa mudança ali, ok? O aumento do êxodo rural e consequente da expansão urbana também desordenada provocou foi resultado, né, dessa concentração de terras ali, da criação, surgimento desses grandes latifúndios. Então, automaticamente você vai ter um monte de gente sem terra, provocada por causa desse desemprego, que vão se associar, e a gente vai ver aparecer no Brasil, né, a fundação e o fortalecimento desses movimentos sociais, como por exemplo o MST, que é o mais famoso, mas também tem a Via Campesina, também, que é outro movimento social que luta por essa reforma agrária, tá?
Muita gente saiu dessa região sul, se deslocou, como eu falei, para o norte e centro-oeste, mas muita gente foi para regiões vizinhas, né? Países vizinhos, como é o caso daqueles brasileiros que foram para o Paraguai. E esses que foram para o Paraguai ficaram conhecidos como brasiguaios, foram para lá, produziram soja em terras paraguaias, mas também depois vão sair de lá, e vão ser expulsos, muitos deles vão ser expulsos por pessoas de lá, eles voltam para o Brasil. E o que esses brasiguais vão fazer? Vão se enfileirar, né, nas filas aqui do MST, vão engrossar esse movimento social aí, ok? Então aqui, né, com toda essa modernização, não esqueçam nunca da chamada Revolução Verde, né, na década de 60 e 70, provocou uma redução de emprego por causa dessa mecanização, né, a concentração de terras acabou provocando um enorme contingente de pessoas, de trabalhadores sem trabalho e sem terra. Muitos deles começaram a fazer o quê? Pressionar pela reforma agrária, né? O governo acabou pegando algumas terras que não estavam sendo utilizadas para poder fazer a reforma agrária, mas uma saída para o governo foi também criar condições para que esses produtores sem terra se direcionassem lá para o centro-oeste e o norte, como eu já falei do país. Eu só adiantei lá na outra página, adiantei esse assunto que está nesse parágrafo aqui, tá? Essa expansão da fronteira agrícola funcionou, então, mais como uma válvula de escape para as tensões sociais que tinha na região do sul, certo? Então, isso fez com que muita gente não reclamasse e fosse ocupar aquelas regiões mais longínquas. Então, o Estado brasileiro, o governo, acabou facilitando com o quê? Com a criação de uma infraestrutura de transporte. Né? Estradas foram abertas, facilitando que essas pessoas se direcionassem para a região norte e região centro-oeste. E também na região de Mato Grosso, por exemplo, Goiás, houve algumas condições técnicas que facilitaram isso também. O solo no Cerrado era um pouco ruim para o plantio, né? Um solo muito ácido, e aí que técnica foi utilizada para a ocupação daquela área? A técnica de calagem. Né? A técnica de calagem simplesmente é a técnica em que você joga calcário no solo, e esse cálcio, né, desse calcário que vai ser jogado ali, ele tem como principal característica ele controlar esse teor, né, eliminar essa acidez do solo aí, e acaba fornecendo aí um suplemento aí de cálcio, magnésio que as plantas precisam, né, estimula aí as raízes e, portanto, aí ocorre um aumento bem maior aí, para a exploração aí desses recursos aí, auxilia para que a planta tolere mais essa seca, ok? Então tá aqui, ó, o que eu falei das estradas, né? Houve a abertura de estradas para a transferência dessa população. Então temos aqui, ó, deixar um pouquinho, olha a ocupação de terras pela pecuária em 2012, como é que a gente já tem um espraiamento, vamos dizer assim, né, para essas pessoas mais para a região centro-oeste, e aqui a gente vê esses núcleos, né, a fronteira agrícola chegando para a Amazônia. Lógico, vai ser um problema muito grande, porque essa pressão social agora começa a acontecer na Amazônia, né, nessa região da borda da Amazônia, com conflitos entre esses agricultores, né, com índios, né, nós temos uma luta aqui de grileiros que vão ocupar essas terras de poceiros, né, guerrilheiros que adentram aqui território da Colômbia, território da Bolívia. Isso aqui então vai ser um paiol de pólvora aqui, né? Muitos fazendeiros, né, não tiveram apoio do governo e acabaram perdendo suas terras, vendendo suas terras, né? Então muita gente acabou indo para as cidades próximas ali, intensificando mais ainda os problemas da urbanização, intensificaram os conflitos de terra aqui. Não esqueçam também, né, os povos tradicionais, como os povos indígenas, como os seringueiros, né, daquelas reservas extrativistas, que vão lutar para que essa terra não seja devastada por essas invasões de posse, tá? Aqui embaixo fala sobre
a fronteira agrícola também, que se caracterizou pela expansão dos complexos, né, dos famosos CAIs, os complexos agroindustriais, na direção do sertão nordestino. Olha que loucura, né? Ali desde o interior da Bahia até o sul do estado de Maranhão e Piauí. Então essa região, uma região de intensa atividade agrícola agora, né? Algumas técnicas foram utilizadas, uma grande quantidade de área utilizada agora para fruticultura irrigada, a soja chegando aqui também, né? Com essa soja transgênica, podendo ocupar uma região que até então não tinha. O que faltava na verdade era dinheiro, o que faltava na verdade era alguém com técnicas para poder mexer. Então você vai ter o impacto ambiental acabando ocorrendo aqui nessa região também, desmatamento, queimada, para você poder aumentar as áreas de agricultura, né? E muita gente acabando trabalhando ali, sendo contratado para receber pouco mesmo, ou seja, nada mudou. Essa modernização ainda, houve a modernização? Houve, mas essa modernização conservadora que nós falamos que prevalece até os dias de hoje, ok? Essa aí foi a aula de hoje. Um abraço para vocês. Não deixem de fazer as atividades, não deixem de estudar. Acompanhem aí as informações que sempre está aparecendo no portal. Valeu? Um abraço, fiquem bem, fiquem em casa. Cuidado com essa doença, né, com a Covid-19, que ela mata e ela é perigosa sim. Valeu, rapaziada? Um abraço, fica com Deus. Fui!